E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei esse dia a quem servireis. Se as deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Diga-se bem alto. Porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Em dias de lutas, serviremos ao Senhor. Em dias de bênçãos, serviremos ao Senhor. Em dia que está dando tudo certo, serviremos ao Senhor. Em dia que está dando tudo errado, serviremos ao Senhor. Não importa a situação, eu declaro no nome de Jesus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. Queridos, no livro de Gênesis vai dizer que Deus vai criar um homem por nome de Adão. Como é que era o nome dele? Adão. Isso, povo inteligente. E olha que legal isso aqui, irmãos. Deus cria Adão. Adão era completo em Deus, Daniel. Adão não tinha falta de nada. Adão saía de manhã e fazia seus afazeres, lavrava, colhia. No final da tarde o Senhor vinha ter com ele, e Adão não tinha falta de nada. Aí Deus olhou para Adão e falou assim: não é bom que esse homem esteja só. Faria uma adjuntora ou uma companheira, ou alguém que seja da mesma natureza que Adão, alguém que seja semelhante a ele. E como Adão não conhecia o que era mulher, não tinha falta de mulher, olha a estratégia de Deus. Deus manda Adão dar nome aos animais. Fala: Adão, tem um monte de bicho aí no jardim, vai dar nome aos animais. E Adão vai dar nome aos animais. Ele começa a dar nome aos animais, Daniel. Ele vai, o Elton, olha para o macaco e fala: macaco. Para o elefante, ele fala elefante. Para a anta, ele fala anta. Para a vaca, ele fala vaca. Só que ele começa a observar, ô Lucas, que cada animal tinha um ser semelhante a ele. Cada animal tinha alguém parecido com ele, a qual ele fazia parte. Ele então observa que para ele não tinha. Aí nasce o desejo no coração de Adão, de ter uma adjuntora, de ter uma companheira. Pois bem, Deus nunca vai fazer que nasça um desejo no seu coração de ter um lar abençoado, uma família abençoada, um esposo abençoado, filhos abençoados, ou um marido abençoado, sem antes colocar o desejo no seu coração. O que Deus coloca no seu coração é porque Ele quer te abençoar. Posso dizer um amém por isso? Amém. Mas temos que saber esperar o tempo de Deus. Diga para você, irmão, assim: o tempo de Deus não é o seu tempo. Não é o seu tempo. E Deus faz esse desejo nascer no coração de Adão. E de repente Ele vai colocar um sono profundo em Adão. Cadê os homens aqui? Ele faz assim. Cadê os homens aqui? Só os homens. Passa a mão assim, você assim, passa a mão assim, ó. Deus vai arrancar a costela de nós, irmãos. Nós temos a costela deles, aleluia. Para fazer a nossa, fazer a varoa. Do varão foi tomado, aleluia, Jesus. E Deus cria a mulher, e quando Adão bate o olho nele, ele vai dizer assim, ó: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora eu quero falar para você que é jovem, está aqui na igreja, que arruma essas namoradas por aí, cada dia está com uma, aleluia. Você não está esperando o tempo de Deus. É por isso que de repente você está na roda dos seus amigos e você pensa assim, ó: eu achei que arrumei uma companheira, mas como você vai ver, não é compatível, não é a mesma semelhança, porque não é no tempo de Deus.
Aí já pensou se Adão não tivesse estado no tempo de Deus? E Adão tivesse olhado para a vaca, assim, essa aqui é carne da minha carne, sangue, e arrumasse uma vaca, arrumasse uma anta. Está cheio de jovem por aí que está que arruma vaca, anta, cavalo, porque não sabe esperar o tempo de Deus. Mas Deus me trouxe aqui com muita alegria para dizer para você, jovem: espera o tempo de Deus. É melhor esperar em Deus e vir de Deus na coisa certa do que andar por aí quebrando a cara e a cabeça. Acabou, glória a Deus. Por isso vale muito a pena esperar em Deus, viver o propósito e a vontade de Deus. E Deus vai dizer aqui em Josué, porque jovem acha, irmão, que casamento é perfeito. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento abençoado pelo Senhor. Famílias abençoadas pelo Senhor. E eu lembro quando eu me casei com essa digníssima há 22 anos atrás. Eu já tenho com 20, mas 21 anos atrás, já faz 21, né, de casar. Eu não ia fazer para o Senhor isso, mas eu lembro, irmãos, que alegria foi. E como Deus trabalha quando nós temos que trazer por relacionamento. Ele disse que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se romper. Sabe que tem muitos casamentos que estão fracassando, estão acabando, porque esquecem de convidar Jesus para esse casamento. Esquece de convidar aquele que traz vinho novo para o casamento. Eu lembro que a gente não era convertido e eu era pagodeiro. Não parece, mas eu gostava. Eu via cantando aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu estava nesse nível, onde a vida me levasse, eu estava aí, sabe? Não era convertido ainda. E a pastora Jornanda era metaleira, irmãos. Andava toda de preto, irmãos. O cabelinho trançado. No dia que ela aceitou Jesus, eu lembro até hoje, eu não esqueço. A igreja que a gente converteu era Deus de Amor. E ela era bem do lado aqui, ó, onde era Kids. Vocês lembram que tinha, até dentro da igreja tinha aquele cimento redondinho assim, com o carro sentado? Um dia eu estava lá no culto, irmão, eu conheci primeiro que ela vai e chega, igreja, senta naquele banquinho e fica vendo o culto de lá. E o pastor pregando Mateus 11, 28, vinde a mim vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ela com o bermudão jeans, a camisa do Racionais, que ela tinha mania de vestir a camisa do avesso. Não sei que moda que é essa, aleluia. Tem moda disso, nem Valmir? Valmir lembra, tá vendo? Valmir é das antigas, né, Valmir Amara? E de repente, ela bateu, eu vejo ela passando assim na minha frente assim, e indo aceitar Jesus como Salvador. E quando ela aceitou Jesus, irmãos, o Senhor mudou a vida dela. E pensa na mulher que era brava, irmãos. Meu Deus. Quem é que casou com mulher brava? Deixa eu ver. Ó, tem uns irmãos que estão pensando aí, ó, né? Mas você sabia que tem um que tá ali assim, ó. Esse sinal quer pedir socorro, né? Eu lembro que o Senhor entrou na nossa vida, irmãos, ele começou a transformar a nossa vida. Tive uma vida totalmente desarregada, sem Deus, sem perspectiva, né? E eu lembro que eu jovem, Lucas, jovem ainda assim, no auge dos meus 15 anos de idade, doido para namorar, irmãos. Mas as mães não deixavam as meninas aqui namorar comigo. Você acredita num negócio desse, Daniel? Só porque eu era feio, mas feio que bater em mãe, não era mais. Elas me deixavam e tal. E porque meu pai era dono de boteco, né, irmãos? Meu pai crescia no boteco e tal. E o pai era muito pobre e tudo. Aí, um belo dia, eu comecei a pastora Jornanda, ela orou 40 dias no monte para casar comigo, irmãos, aleluia. Se ela que foi melhor que ganhar na Mega Sena, né, irmão? Acumulado na virada do ano. E o Senhor trouxe para a nossa vida, Deus veio nos transformar. Eu lembro que quando a gente casou, eu senti que muito trabalhador a vida toda. E com meus 18 anos de idade, quando eu casei, eu já tinha minha casa própria. Trabalhava na horta desde os 12 anos de idade.
Já cortei muito alface, irmãos. Plantei muito almeirão, salsa, cebolinha. Quem é da roça? Deixa eu ver. Aí, ó. Só uns 4, 5. Se você é da cidade, alface é aquele negócio assim, ó. Você faz salada, sabe? Sim. Aquilo lá que eu vou plantar, irmãos. Aleluia. Almeirão você faz refogadinho, sabe? A salsinha, a cebolinha. E a gente casou, lembra que eu mudei pra minha casa, quando a gente casou, com a minha cama de solteiro na cabeça. Levei a pé, vou tomar a pé da casa do meu pai e já desce. Minha mãe dizia assim, era um menino cuidando do outro. Mas quando Deus tem propósito na vida de alguém, irmãos, Ele levanta o que está caído. Ele pega os improváveis e transforma em coisa extraordinária. Eu já quero liberar aqui uma palavra que eu sabia. Quem vai dar conhecer essa palavra, irmãos? Aleluia. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, mas Deus é Deus de improváveis. Deus é Deus que muda situações, que muda decretos de Satanás, decretos dos inimigos. Talvez alguém decretou contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu relacionamento, dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai romper. Hoje Deus tem autoridade para você. Você vai vencer, você vai romper, porque Deus está na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! E eu lembro que foi bem legal que aí ela engravidou. Imagina, irmãos, nossa casa era uma casa, igual aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha parede, sabe? Meu Deus, irmãos, a casa muito antiga, toda rachada. O único quarto que tinha laje era só o banheiro, que era um por um, assim, você entrava em pé e você agachasse, você não saía mais do banheiro, ficava travado, irmãos. Eu lembro que eu trabalhava à noite, já nessa época, já em mineração, e chovia, você lembra, né, Valmir? Valmir, tu que eu falei, vai lembrar, irmãos. Valmir já acompanha desde menino, aleluia, Jesus. Esse jovem senhor de 70 anos, aleluia. E eu lembro que eu trabalhava à noite, irmãos, eu chegava no serviço todo arranhado, irmãos. Lembra disso, Valmir? Lembra, né? Chegava nossa, todo arranhado, o pessoal perguntava, que é isso que você está todo arranhado? Para dar um em casa tem uma onça, aleluia. A mulher era brava, irmãos, aleluia. Deus, ela está ali. Não conta não, amor, não conta não. Sabe? Mas era muito legal a gente relembrar disso tudo, porque para testemunhar o que o Senhor faz, irmãos. Aí eu lembro que ela grávida, a gente dormia na cama de solteiro. Todo dia eu acordava no chão, porque a cama era tão pequenininha, né? Eu acordava no chão. E eu lembro que a minha primeira compra, 30 miojos. 30 miojos, irmãos. Nós não tinha geladeira, não tinha nada. E ela, como também é igual vocês, veio da cidade, amém, irmãos? Veio da cidade, veio do Tirol, aleluia. Eu lembro que ela não sabia acender o fogão de lenha, não só tinha fogão de lenha em casa, irmãos. Aí eu ia trabalhar, eu chegava no serviço, eu tinha que acender o fogão de lenha para poder fazer o nosso miojo. Mas aquilo era uma alegria, irmãos. Aí quando eu recebi meu primeiro pagamento, vou falar de mim também, meu amor. Eu comprei, irmãos, um fogão caindo aos pedaços, uma geladeira que quando ela amava, balançava a cara todinha, assim. Quem lembra disso aí? Quem é das antigas aí? Deixa eu ver quem lembra disso aí. Isso. Na casa de sua avó tem um, com certeza. Na casa de sua avó, de sua bisavó. Tem lá, já tem quando ela abre, mas tem. A casa toda balança. Na casa tinha uma dessas também. E comprei uma cama de casal, irmãos. Pensa na cama, se você mexesse na cama, a cama caía. Pá! E quando os pais já iam para casa, irmãos. A gente estava na noite, a gente nem respirava. A gente respirava demais, a cama caía. Pá! E a mãe dela, epa! O negócio aí tá mistério isso aí, aleluia! Eu não morria de vergonha, irmãos. Mas a gente começou assim. Começamos a amar Jesus assim, sem perspectiva de um dia pastorear, sem perspectiva de um dia, sabe, cuidar de vidas. Mas o Senhor um dia olhou para minha casa e nos escolheu. E Josué, olha Josué, irmãos, um jovem moço que tem agora a missão de substituir o grande líder que foi Moisés.
Olha o susto desse moço. De repente, Josué pensando aqui que ia substituir Moisés, talvez podia ser Arão, podia ser Ur, até mesmo Miriam. Mas de repente chega para ele a missão é a última. Ele se assusta, 2 milhões de judeus. O Senhor vai ver Josué. Ele toma aquele susto. E Deus fala para ele assim, ó, seja forte e corajoso, Josué. Santificai o povo, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Tem momentos, irmãos, na sua vida, querido, na sua casa, querida, que Deus quer que você seja apenas forte e corajoso. Não desista. Permaneça fiel, porque Deus pode fazer maravilhas no seu lar a qualquer momento, maravilhas na sua casa a qualquer momento. É por isso que a Bíblia vai dizer para a gente ter bom ânimo, porque quando temos bom ânimo, meus irmãos, tudo acontece. Já percebeu que a estratégia do diabo para nós é trazer para nós um desânimo? Vou te dar isso agora. No trabalho, quem é que trabalha? Deixa eu ver. Se você estiver desanimado no trabalho, o que você faz? Estou desanimado nesse trabalho, eu vou arrumar outro. Não é assim? Se você estiver desanimado, irmãos, desanimado com seu cônjuge, você fala, nossa, estou tão desanimado. Já entra ali, já começa a querer trabalhar. Então o desânimo, ele faz com que a gente não persista, que a gente não insista, que a gente não lute. Então o diabo tenta desanimar a gente em todas as áreas da nossa vida, principalmente na família, porque viver em família, irmãos, não é fácil. Imagina, irmãos, duas culturas diferentes, um gosta de jiló, o outro não gosta de jiló. Um gosta de... Lá em casa é assim, irmãos, lá em casa eu não gosto de jiló, minha esposa ama jiló. Quando a gente casou, sabe o que ela fazia? Ela cozinhava o jiló no meio do arroz, antes de isso. Misericórdia. Hoje ela já cozinha só para ela separado. Mas pensa num negócio desse. Jiló no meio do arroz. Quem vai ser? Deixa eu ver quem vai ser. Vou olhar para você depois, meu viu? Vamos procurar aqui que eu vou. Irmãos, eu gosto de café com açúcar. Ela já gosta de café sem açúcar. Quem aqui também é da cena do café sem açúcar? Deixa eu ver. Gosta de café sem açúcar. Olha lá, tem um atrás lá, que não gosta de açúcar. Tem outro também. Irmãos, se for na sua casa, café com açúcar também? Aleluia! Glória a Deus. Que eu não estou nessa cena ainda não, café sem açúcar não. E são mundos diferentes, irmãos. Aí você começa a conviver. Só que quando você casa, o marido não casa só com a esposa. Ele vai casar com os irmãos da esposa, com a sogra, com o sogro, com os filhos, se for o segundo casamento. Aí você começa a conviver com toda essa família. Irmãos, teve um dia que estava passando uma propaganda na televisão que o veneno da Cascavel estava R$40.000, Almir. A minha sogra estava lá em casa, eu peguei ela na hora, tentei arrancar o veneno dela, mas, irmãos, não consegui. Aleluia. Eu te amo, minha sogra, aleluia. Então, irmãos, você conviver é um desafio, mas é possível quando o Senhor está presente. Josué pega esse desafio, irmãos, substitui Moisés, o homem que abriu o mar. Irmãos, outra coisa também, leia a Bíblia. Moisés não bateu a vara para o mar se abrir. Moisés não jogou a vara dentro do mar. Moisés só levantou ela, amém, irmãos? E o mar se abriu. Aleluia? Claro isso? E Josué assume essa responsabilidade, Michel, de assumir esse povo, irmãos, de conduzi-los à terra prometida. Jesus começa a ver milagres, ele abre o Rio Jordão, ele põe altar no rio, fora do rio, ele começa a caminhar com o povo, vencer guerra, e o sol parar e a lua parar.
Um dia ele orou para o sol, para a lua, para ele guiar. E foi lutando com o povo, com a família. Até que um dia, ele vê o povo desanimado. Ele vai chegar para aquele povo e vai dizer assim: olha, vocês têm uma escolha. E aqui eu começo, o negócio começa a ficar mais forte. Adianta o pastor pregar aqui para o marido amar a esposa todo dia e o marido não fazer? Adianta? Adianta o pastor pregar aqui todo dia para a esposa honrar o marido e a esposa não fazer? Adianta? Adianta o pastor pregar todo dia para o marido ser mais educado, mais compreensivo, para os filhos obedecer aos pais e os filhos não fizerem? Adianta? Porque nada que é imposto a alguém, irmãos, funciona. As pessoas têm pensamento, têm livre-arbítrio, elas fazem o que elas quiserem. E Josué sabia disso. O povo viu o mar se abrir, o povo viu o povo sendo arrancado do Egito, os milagres, o povo viu tudo. Josué sabia disso, e Josué vai dar para o povo duas opções. Assim: olha, vocês conhecem o Deus de Israel, vocês também conhecem os deuses dos filisteus, dos amorreus, mas vocês têm uma escolha. Escolha hoje a bênção ou a maldição. Quer viver um casamento feliz, uma família abençoada? Convide o Senhor para o seu casamento. Mas quer andar deserrante, ter uma vida fracassada, um lar destruído? Exclua Jesus da sua vida. Você tem uma escolha. E Jesus vai dizer assim: olha, vocês têm uma escolha. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele dá a opção, mas ele deixa bem claro: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque é uma escolha. Diga assim: eu escolho viver uma família abençoada. Porque na família é um campo de batalha. Escute, irmão, família não é só um lugar de descanso, é também um lugar de guerra espiritual. Quem decretou guerra espiritual na família? Deixa eu ver. Porque o diabo sabe que se ele enfraquecer, se ele atingir a família é a base de tudo. Mas a sua família pertence ao Senhor, a sua casa pertence a Deus. É por isso que esse campo de batalha, você muitas vezes tem que lutar com a arma certa. Eu já quero pedir a atenção aqui das irmãs. A Bíblia diz lá em Provérbios que a mulher rixosa, ela é pior do que a goteira na cabeça. Irmã, você continua me amando, irmã? Então escuta aí o que o pastor vai dizer. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial, quando eles queriam torturar o homem preso, eles colocavam ele amarrado debaixo de uma goteira ali, dias após dias. Quando eles iam lá, tudo que eles queriam saber, aquilo não confessava, porque ele era torturado psicologicamente. Quer torturar o homem? Começa a falar na cabeça dele, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, você vai deixar ele maluco. Está comigo, homens? Daqui a pouco chegar a parte, vocês também, homens, aleluia. Irmãos, mas pastor, o que foi pastor? Mas tem o meu marido, pastor, tem 6 meses que eu estou pedindo para ele, troca a lâmpada da cozinha, ele não troca, pastor. Aí todo dia que eu vejo, tem que falar na cabeça dele: amor, troca a lâmpada, troca. Irmãs, ele não troca de pirraça. De tanto que você vai falar na cabeça dele, sabe? Pastor, o que eu faço então? Simples. Convida os amigos dele, a família, para poder ir almoçar na sua casa.
Não, para jantar na sua casa. Quando chega lá, você vai na cozinha e fala assim: olha pra você ver, olha, tem 6 meses lá daqui que não se trocar. Olha pra você ver. No outro dia troca, irmãos, olha pra ele. No outro dia troca. Mas tem hora que você vai ganhar o seu pai, o seu filho, o seu esposo, no silêncio, se posicionando, orando, profetizando. Posso ouvir glória? Glória a Deus. Quem aí que não vai mais torturar o marido? Diga glória a Deus. Vai torturar mais o namorado? Diga glória a Deus. O filho, diga glória a Deus. Aleluia. Homens de Deus. Não adianta, homens, querer a fogueira à noite se você não busca a lei de dia. A mulher pega pelo ouvido. Já percebeu que todo homem feio, ele casa com a mulher bonita? É o meu caso, por exemplo. É o caso do Valmir também. Aqui todo mundo pode aparecer, Xande? Oh, meu Deus. Bom na lábia, né? Justamente. Todo homem feio, moça. Há exceções, amém? Que um dia, aí como se pastor, não é só homem feio que casa com mulher bonita, não, pastor. Existe também, pastor, homens lindos que casam com mulher bonita. Eu estou orando pedindo a Deus, pastor, um homem bonito, rico, inteligente. Eu disse: esse homem existe. Existe, irmão? Não? Existe. Tá? É categoria rara, tá, mas existe, aleluia. Então, escute, irmãos. A Bíblia diz que nós homens devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Eita lasqueira. Só que fala também que a mulher, ela tem que ser, quer ver só, as irmãs não gostam dessa palavra, irmãos, porque muitas vezes ela não compreende o que significa essa palavra, que a mulher seja submissa ao marido. Quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido arruma um problema, irmãos, aleluia. Não é verdade? Não é verdade? Mas submissão é estar sob a mesma missão que o marido. Não é estar atrás, não é ser escrava, não. É andar na mesma visão, na mesma missão que o seu marido. Isso é submissão. É andar de acordo, de concordância. Só que para nós homens é pior, porque nós temos que amar nossas esposas, a nossa família, como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por ela. Oh, meu Deus! Sabe o que é isso, irmão? Se a gente pudesse trocar com elas, irmãos, a gente ser submisso, andar na mesma missão que elas, e elas tiverem que correr no nosso lugar, isso é tão bom, aleluia. Pergunta para ela, quer trocar? Não, pergunta para ela, quer trocar? Não. É não, né? Então, queridos, amar a esposa como Cristo amou a igreja é se dedicar à família, à esposa, aos filhos, ser presente. Sabe por quê? Porque hoje acontece muito. Fala ou não fala, Jesus? Fala ou não fala, Jesus? O seu amigo aí, que você nem tem muita intimidade com ele, te liga e fala: nossa, amigo, eu estou precisando de 100 reais emprestado e tal. A vez você não tem. Você vai lá no cartão, pega lá e transfere alguns amigos 100 reais. Agora, se sua esposa te pedir 20 reais para poder fazer a unha, aleluia, acabou a glória. Às vezes você gasta um dinheirão para poder fazer tanta coisa no seu interesse. A esposa pega 50 reais para poder fazer escova no cabelo, aleluia. Você tem aquela quase conta já.
Tem não, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. Sim ou não, irmãos? Temos que aprender, irmãos, a cuidar bem do nosso cônjuge, a plantar durante o dia, a dizer sempre: eu te amo. Eu sei que a gente quis falar que era homem, porque muito nós homens crescemos num lar onde os nossos pais, avós, era bicho bruto, irmãos. A forma deles dizer que eu te amo era deixando faltar arroz e feijão, sim ou não? Jantar todo dia ali. Mas temos que aprender a dizer: eu te amo. Tem nada aí? Está no 15, ô glória. Dizer para os filhos que amam, irmãos. Atrasinha, menina. Fala, menina vai estar com 20 anos de idade já, meu irmão, você deve ver. Eu pai para todo dia: minha filha, seu pai te ama. Quita a cabeça que esses gaviões não, entendeu? Dá a bola para eles não. Fica no Senhor, que Deus vai enviar no tempo certo, aleluia, Jesus. Apareceu o primeiro gavião, irmãos, eu orei e Deus mandou embora, aleluia. Apareceu o segundo gavião, né, Arão? Eu orei e Deus falou assim: acalma o teu coração. Aí pode chegar na frente, né, Arão? Em nome de Jesus. Aí, irmãos, quem estava aqui no último culto de domingo? Foi domingo ou foi quarta? Foi quarta passada, né? Domingo passado. Que foi, olha só, da permanência na segunda-feira, né? Eu cheguei a orar aqui, irmãos, e Deus me deu o dom da revelação, vocês viram, né? Tinha um jovem perdido aí na igreja, aí, sabe? Lá de Cromadinho, perdido aí. E eu aqui, com ela que orando para ele saber, para ele receber a minha oração: Senhor, livre ela dos gaviões, Jesus. Aí eu lá atrás senti uma dor. Falei: calma, Jesus, não mata não, Senhor, mata não. Aleluia. Mas eu estou brincando com você, irmão, mas é sério. Estou brincando, mas é sério. Às vezes, o melhor amigo do nosso filho é o que está na rua, perdido. O seu filho, sua filha não tem intimidade com você de abrir o coração, de confiar, de contar as coisas que acontecem com ele, com ela. E nós temos que mudar isso, irmãos. Temos que deixar nossos filhos ter esse acesso que nós não tivemos com nossos pais. Muitos de nós, assim, depois dos 40, que nós depois, a nova geração que está aqui não sabe, amém? Mas nós que somos depois dos 40, para chegar com os pais, para poder falar com eles assim: pai, eu estou interessado na menina. Vai trabalhar, menina! Era assim, não é, irmãos? A moça para namorar, tinha que levar primeiro um corajoso para ela pedir o pai dela para namorar. Porque o negócio era bruto. Não era, meu amigo? Não era? Aí, o Valmir foi namorar, passar perto do cemitério, irmão, meia-noite. É por isso que era marinho, que ele só passava correndo lá, irmãos. Mas olha que ele teve, mas era. Então, nossos filhos têm que ter esse acesso a nós, por quê? Porque o mundo aí fora, irmãos, está difícil. O mundo aí fora está sendo usado para poder matar, roubar e destruir a nossa família, principalmente quando a nossa casa não está firmada na rocha que é Jesus. Temos que estar firmados na rocha que é o Senhor. Temos que estar como Josué. Pode tudo aí fora se corromper e se roer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu e minha casa estaremos firmes na presença do Senhor. E isso é interessante. Agora eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos que são casados, que assim, não fica muito lixado não, amém? Irmãos, os ovos estão acabando. Os ovos estão acabando. Os ovos de verdade estão acabando. Você que é casado, irmão, glorifica a Deus pelo seu marido, amém? Mesmo ele barrigudinho que está aí, faltando, sabe? Glorifique a Deus, porque é o marido que o Senhor te deu, amém?
Porque o homem está difícil no mercado, irmãos. Nós que somos casados, a gente está igualzinho que as placas de carro da antiguidade, raro, caríssimo. Placa preta, é doida. Isso aí. E você que tem uma esposa abençoada, honre a sua esposa, irmãos. Honre ela. Porque o mundo é difícil e achar uma esposa valorosa, como diz a Bíblia, que quando você encontra uma esposa, você encontra a bênção do Senhor. Valoriza. Valorize sua casa, sua família. Não troque a sua família por nada. Ande nos princípios do Senhor. Faça como Josué. Ele olhou para o Senhor e disse: oh, peraí, todo mundo quer vir na contramão, eu não, eu e minha casa nós iremos servir ao Senhor. A minha casa está firmada na rocha, os meus filhos vão servir ao Senhor. Você que é jovem, quer construir o Senhor, construa a sua casa, sua família na rocha do Senhor. Aleluia. Porque aí você vai ver milagres, irmãos. Vai ver milagre. Hoje as pessoas estão vendo tanta falta de perdão. Eu quero encerrar aqui. Nosso lar é um lugar que não pode faltar perdão. Porque o perdão na família, ele é a base de tudo. A base de tudo. Só que as famílias não são perfeitas, irmãos. Vai ter um momento lá que você vai errar. Seu cônjuge vai errar, seus filhos vão errar. E quando você aprende a pedir perdão e também a receber o perdão, as coisas seguem tão leve, tão mais leve, tão mais tranquilo para a bênção de Deus. Colossenses 3 dizer que nós devemos perdoar como Cristo também nos perdoou. Quem aqui nunca errou, levanta a mão, deixa eu ver. É isso, glória a Deus, você agora. Teve um dia, não vou dizer, igreja, não vou dizer. Estava pegando a igreja por aí, irmãos. Eu perguntei assim: quem não tem pecado, levantar a mão. A irmã levantou e falou assim: pastor, eu não tenho pecado, pastor. Falei com ela: acabou de pecar agora. Todos nós pecamos, irmão, todos nós erramos. Mas temos que ter nosso coração disponível para o perdão. Se você ama o seu filho, peça de perdão. Filho, se você ama o seu pai, peça perdão. Restaure o amor da sua família. Tem cara que irmãos não conversam com irmãos há 10 anos, 15 anos. Irmãos. Tem casos que depois que a avó morreu, que o bisavô morreu, a família se dispersou. Antigamente se uniam para comer todo mundo junto, era aquela alegria. Aí morreu o patriarca, acabou, ninguém vai visitar ninguém, cada um por si, e Deus por todos. Precisamos restaurar a nossa família, irmãos. E começa por mim e por você, amém? Começa por mim e por você, começa pela igreja, aleluia, trazendo Cristo e ensinando o povo a edificar a casa sobre a rocha. Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero só